é incorporar uma criança? Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim e eu compartilho aqui nesse canal com vocês todas as minhas experiências desde que eu fui liberta e tive a vida completamente salva por mim, deixando de ser evangélica e descobrindo que eu sou dona do meu próprio destino e que eu posso fazer a vida que eu quiser fazer sem dever satisfação pra ninguém, sem ter medo de nada. A minha jornada tem sido bem intensa nos últimos anos e me motiva muito ver o quanto eu tenho ajudado vocês, sanando curiosidades e mesmo ajudando vocês também a se empoderar e perder todo esse medo de seguir seu próprio caminho e fazer as coisas acontecerem de verdade. Bom, no rito coletivo, que é um rito que a gente tem feito mensalmente, um rito que tem um valor mais em conta quando você não quer agendar um atendimento, para problemas mais simples, uma coisa mais de empurrão para alguma situação que você precise, você entra em contato para fazer o rito coletivo. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber mais. E aí a gente tem esse rito uma vez por mês atualmente, e a gente tem feito várias coisas nesse rito, e uma delas é prestar ajuda a espíritos que precisem. Além da gente prestar essa ajuda para as pessoas que pedem essa ajuda, que entram como solicitantes, a gente também presta essa ajuda para eventuais espíritos. E geralmente é a Dona Marisa que incorpora esses espíritos durante o rito. Mas agora eu estava na fase de aprender também a cuidar desses espíritos, então eu precisava muito ver a pessoa cuidando deles para eu entender. E a forma que se encontrou de fazer isso era eu incorporar. Eu já tenho incorporado já tem um tempo, tanto meus guias quanto eventuais eguns passando por aí, quando a gente chama, quando a gente convida para o nosso rito. E aí dessa vez a gente fazendo o rito e eu incorporei. E eu senti uma energia muito de criança assim se aproximando. E na hora, a hora que eu incorporei de fato, eu senti um medo e foi instantâneo, tipo, me encolher no corpo e meio que indo pro canto de medo, de, sabe, encolhidinha assim. E na hora eu não tava entendendo nada, porque assim, eu sinto a incorporação e isso é muito doido, porque quando você tá de fora você fala, o que é isso? Você vai perder a consciência? O que é, né? E a forma que cada um sente é diferente, mas dá pra dizer que a maioria das pessoas não perde a consciência. Então você tá vendo tudo que você tá fazendo porque você quer, porque você se deixou fazer, não é que a pessoa está fazendo. Tipo, eu não tenho controle dos meus atos. Sim, eu tenho controle dos meus atos, mas eu tô me deixando, eu tô me emprestando pra pessoa que quer, enfim, né, conversar ali, descer no meu corpo e fazer, sei lá, o que tiver que fazer ali. E aí, assim que eu fui indo pro canto, a Dona Marisa veio cuidar. Em seguida, eu comecei a chorar compulsivamente. E aí eu fico sempre pensando, né? Porque a gente passa esses pensamentos, ainda passa, mas eu tenho aprendido muito a controlar, e isso é boa parte de fazer a magia ou espiritualidade rolar de verdade, é você não se questionar enquanto as coisas estão acontecendo, mas passa pela minha cabeça. Eu chorando lá, eu falo assim, nossa, eu sou muito atriz, né, cara? Olha só. Mas assim, eu tava enganando quem, né? Pra quê? Não era um espetáculo, né? Não tinha um porquê de estar fazendo aquilo. E eu senti essa vontade e chorava, soluçando de tanto chorar. E aí a Dona Marisa me abraçou e foi tentando conversar comigo, e perguntou o nome, daí falou pra sentar e eu sentei. E aí falou o nome e era uma criança mesmo. Eu já tava sentindo, eu já sentia como uma criança e era Vinícius o nome. E eu não sei se isso é uma coisa que é de verdade, de novo, né? Não é provado, não tem como a gente saber se é mesmo, sabe? E pode ser inclusive uma forma de expressar qualquer outra coisa interna, inclusive o nome. Pode ter sido qualquer nome, enfim. Na hora eu tento não pensar sobre isso, porque a experiência espiritual ali é real. Depois eu vou pensar sobre. Mas enfim, ela me abraçou e foi conversando e ele falava que ele queria a mãe dele.
E ela falou que pra eu esperar aqui, ela falou que ela ia voltar, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Ele ficava falando da mãe dele e chorando, chorando, chorando. Aí eles pegaram água pra mim e aí ficaram conversando. E basicamente a história foi que o que eu entendi depois, e que ele nem falou, mas não sei como isso tá, né, implícito ali, não sei, enfim, realmente não entendo como é que isso funciona. E inclusive existe a possibilidade de eu apenas criar essa história na minha cabeça e tipo, tenho a imaginação muito fértil, sei lá. E aí, o que eu entendi foi que a mãe dele deixou ele eu via ele numa praia, e deixou ele pra X, falou que já voltava e demorou. E ele foi atrás da mãe e isso ele falou pra Dona Marisa, eu fui procurar ela na água. E ele morreu afogado, enfim, alguma coisa assim. E ele tava ali esperando a mãe dele, ainda. Olha que louco, né? Que agonia. E aí ela acalmou ele e tal, falou de deixar, posso cuidar de você, posso chamar os amigos pra cuidar e tal. E aí ele acabou deixando, mas se isso for real, se isso é real, que legal, né? Tipo, de poder dar essa ajuda pra alguém que tava num desespero desse, principalmente uma criança. Bem comovente, assim. Tanto que depois que ele sai, que, ok, leva ele embora e tal, o sentimento passou. Eu não choro, não tenho sentimento nenhum. Não quero chorar, toda aquela angústia que eu tava sentindo antes, eu deixo de sentir, porque não era eu que tava sentindo. Então isso é muito louco pra mim, tipo, que é uma coisa completamente nova, é uma coisa muito louca. De sentir um sentimento, de pensar um pensamento que não é meu e conseguir expressar isso, falar, né, com as pessoas e, enfim, né, passar isso pra frente. É uma experiência muito legal que eu nunca na minha vida imaginei passar, essa coisa de incorporar, de saber sobre isso, de ter isso com tanta naturalidade, porque sempre eu tive isso como um bicho de 7 cabeças, assim. Até porque a gente sempre acha que é uma coisa de, nossa, vai acontecer sei lá, onde é que fica, né? Sabe o que eu lembro? Lá vou eu com as minhas histórias, né? Quando eu era menor, tinha uma vizinha minha, eu brincava sempre com o filho dela. E essa minha vizinha, ela era meio... Ela tinha algum problema mental, ela era meio estranha, não sei. Mas enfim. E aí ela sempre incorporava alguém, que eu não lembro o que era, quem que era. E eu lembro muito, ela ficava com o cabelo todo na cara, assim. Ela tinha um aspecto meio boliviano, alguma coisa do gênero. E o cabelo assim, preto, tudo na cara. E ela ficava assim, sabe? E falava meio arrastado, falava meio enrolado. E aí eu ficava, e eu era pequenininha, eu devia ter uns 7 anos, e eu ficava olhando aquilo, e eu tinha uma curiosidade, e aí eu perguntava pra ela depois e a entidade vinha do nada. Eu nem lembro o que era, o que falava, não lembro de nada. Só lembro dessa cena dela com a cabeça baixa e meio que falando enrolado, assim. E aí eu perguntava várias vezes, porque eu presenciei essa cena mais de uma vez, e eu perguntava, mas você fica onde quando incorpora, quando desce essa pessoa? Aí ela, fico aqui. E eu não entendia, eu imaginava que, tipo, você sai e dá lugar pra outra pessoa. Então você fica, sei lá, num lugar escuro esperando a hora de voltar, sabe? Eu criava toda uma coisa na minha cabeça. E na verdade, não. E é engraçado, a gente teve um papo sobre isso lá na comunidade de desenvolvimento mágico. Se quiser, clica aqui embaixo. Vai em aprendamagia.com.br, que é o meu site, e clica lá em desenvolvimento mágico espiritual. E a gente teve um papo muito legal com a Stephanie Scatolini e o Roberto Mundstein, que são peritos nisso aí, né? Então, é bem legal essa percepção que a gente tem antes e como é, na verdade, aquela coisa, né, de expectativa e realidade. A expectativa vai acontecer alguma coisa, vou ver uma luz branca, um anjo vai me levar para não sei o que, para depois eu voltar. Não, e simplesmente você mesmo, tanto que você se pergunta será que sou eu? Será que é minha cabeça? Será que eu tô fazendo, sabe? Porque você tá ali. Então, uma das coisas mais difíceis, assim, é você baixar o julgamento, sabe? Deixa fazer, deixa acontecer. E quanto mais você treina, mais você vai conseguindo baixar esse julgamento pra você não ficar nessa neurose na hora. Depois, sim, pense sobre isso, avalie. Principalmente se
por algum motivo isso não estiver te fazendo bem. Ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, tá? Então, se você inclusive estiver passando por alguma coisa do gênero e você não queira passar, você tem que procurar ajuda. Procura um atendimento, seja comigo ou seja com outra pessoa, porque você não tem que passar por isso se você não quiser. E se você quiser, o melhor lugar para você ter contato com tudo isso é a Umbanda, das coisas que eu conheço, das coisas que eu já frequentei, que eu tenho pessoas em volta que conhecem também. Então, se você quer aprender isso, eu acho que Umbanda é o mais legal. Mas se você quiser conversar sobre tudo isso e contar todas as suas experiências, entra na comunidade de desenvolvimento mágico espiritual, porque toda semana a gente conversa sobre alguma coisa, fora que sempre sai do assunto, a gente começa a ir lá longe, porque as pessoas vão perguntando, vão conversando, vão contando as experiências dela. Às vezes você tem aquela história louca que você fala, meu, o que foi isso? E você quer compartilhar, então a gente tá lá pra esse papo semanal no Meet, cara a cara, e geralmente eu chamo convidados também, dependendo do tema que a gente vai conversar, pra conversar com vocês. Então já clica aqui embaixo, entra lá, e se você é membro do canal, você tem desconto na mensalidade. Sim, um desconto permanente. Então a partir de R$ 2,99 você tem um monte de benefícios e ainda entra num grupo de WhatsApp com a família dos Precianicos, onde eu tô lá e a gente conversa sempre, troca essas figurinhas malucas sobre espiritualidade e magia. Beleza? E você? Como é pra você incorporar? Já incorporou? Gostaria de? Deixa aqui embaixo, quero saber. Clique em gostei, se inscreve no canal e a gente se fala na próxima. Beijo pra vocês!